A música para mim talvez tenha um significado diferente, eu diria até especial, porque eu gosto de escutar músicas que façam parte da minha história pessoal, que tenham a ver com aquilo que eu estou sentindo naquele momento, principalmente as músicas instrumentais. Eu busco entender a melodia, a frase, o acorde, busco conhecer a história do artista. Eu tento fazer da música uma parte singular da minha história pessoal. Talvez por isso eu tenha buscado também tantos acordes diferentes, tantas melodias que sejam muito significativas, até porque as minhas composições, elas estão direcionadas a amigos, a pessoas. Eu fecho os olhos e tento buscar o acorde, a melodia, as notas. No começo isso era muito difícil, porque as minhas composições eram realizadas de uma maneira muito intuitiva. Eu buscava acordes, notas, melodias que encaixassem com aquilo que eu queria dizer naquele momento. Recentemente eu encontrei um professor muito bom, Daniel Silva, do Harmonia Fácil, e uma pessoa que começou a me explicar os motivos pelos quais eu fazia isso ou aquilo. Isso abriu minha cabeça. Foi como se tivesse começado uma nova história, né? Existe um antes e um depois. Ele me explica os detalhes, me explica os porquês, que para mim é muito importante. Eu gosto de ir além dos comos e dos porquês. E ele tem essa capacidade de maneira bastante magnânima, eu diria, muito paciente, muito tranquilo. E me explica detalhes, coisas tão fascinantes como um acorde meio diminuto, ele vai passar por um acorde com uma 11ª aumentada funcionando como um sub-5 e por isso ele vai resolver num acorde menor. Então detalhes assim do campo harmônico, da harmonia, abriu minha cabeça, abriu minha forma de ver. Hoje as minhas composições são as mais fáceis. Então, na minha forma de ver, as minhas influências, o jazz, a ópera, a música clássica, tudo isso que eu gosto e que eu escuto constantemente, que antes eu somente escutava e tentava entender, e hoje começo a entender com outros olhos, com outros ouvidos, com outro coração, com outra cabeça, tem me influenciado muito nas minhas novas composições. Então você me perguntou sobre o meu novo trabalho, né? O meu último trabalho, isso é importante para que a gente possa entender, ele foi todo dedicado a amigos, pessoas novas que eu tinha conhecido naquele momento e pessoas que durante a pandemia fizeram parte da minha história, no dia a dia, quando nos encontrávamos nas aulas, nos momentos, enfim. Cada disco meu tem uma história dentro de uma época específica, né? E esse novo disco eu acho que ele vai estar um pouco mais técnico. Ele vai estar um pouco mais profundo dentro do aspecto violonístico da história em si. Então ele é mais dedicado ao violão, é mais dedicado à técnica do violão, à técnica da composição. Obviamente que eu sempre gosto de colocar outros instrumentos, porque a música para mim ela é como se fosse um quadro. Eu vou colocando as cores, vou colocando os desenhos, os significados, e a partir daí aquilo cria vida na minha história pessoal. Então eu acho que tudo depende da época. Tudo depende da pessoa, tudo depende do lugar, depende da circunstância, depende do que eu estou vivendo naquele momento. E isso também influencia a escolha dos instrumentos, né? Então, você me perguntou sobre o meu novo trabalho, é isso. Claro que sempre eu estou muito bem apoiado por músicos, por exemplo, Pedro Ferreira, que é um grande músico brasileiro, um arranjador, uma pessoa muito especial dentro da minha forma de composição. E então toda essa estrutura de pessoas muito bem alicerçadas, pessoas que são muito competentes nas suas áreas, tem me facilitado a realização desses discos, que na verdade não tem nenhuma ambição e não tem nenhuma intenção comercial, muito pelo contrário. A intenção é unicamente o registro daquele momento para aquela pessoa, para que daqui 30, 40 anos a gente possa escutar e pensar, nossa, como foi interessante esse momento. No mais, é isso.